Olá, querido irmão. Olá, querida irmã. Seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso Conhecendo a Doutrina de Deus. Esse curso está sendo oferecido pelo Ministério Didaquê, que visa, então, ajudar você a compreender verdades bíblicas, alguns aspectos básicos da doutrina cristã, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai refletir juntos sobre a incompreensibilidade de Deus e a compreensibilidade de Deus. Alguns manuais de teologia vão utilizar o termo incognoscibilidade e cognoscibilidade para lidar, então, com a possibilidade de conhecimento de Deus. Eu gostaria, então, de introduzir essa temática, falando da centralidade do conhecimento de Deus em relação a toda a teologia cristã. Todas as formulações teológicas, as outras áreas da teologia, elas orbitam em torno daquilo que o indivíduo acredita sobre Deus, ou daquilo que ele consegue perceber na palavra, na escritura, que Deus revelou de si. O fato é que nós precisamos concordar que Deus tem se revelado. A existência de Deus, então, é uma existência percebida por todas as criaturas. Todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as épocas, sabem que Deus existe. Quer elas admitam isso, quer não. Uma das provas que a gente vai ver na próxima aula é a revelação geral. Deus se revela na natureza. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Dentre tantas coisas que Deus se revela de modo geral, a natureza, ela então é um pregador do ser de Deus, da existência de Deus. Então, qualquer pessoa que perceba a existência de Deus, que perceba a natureza, melhor dizendo, ela perceberá o ser de Deus. Contudo, somente saber que Deus existe é um conhecimento limitado. A ideia aqui, eu penso que o propósito seu de chegar até essa aula, abrir esse link, pegar esse dispositivo que você tem aí, que você está olhando para ele, é para que você possa chegar a um conhecimento mais profundo de quem Deus é. Você quer entender de modo mais profundo o caráter de Deus, você quer entender de modo mais profundo a natureza de Deus, você quer entender como melhor se relacionar com esse Deus, tá certo? E aí você escolheu esse curso, penso eu, conhecendo a doutrina de Deus, porque essa é uma das mais básicas doutrinas da fé cristã, tá certo? Entender quem é Deus. Agora, o ponto que a gente precisa compreender é que desde o início, o estudo da teologia cristã, ele é um estudo envolvido em mistério, porque o alvo, né, dos seus estudos, o objeto, se é que a gente pode chamar assim, dos nossos estudos é Deus. E Deus, por sua própria natureza, ele é incompreensível, tá bom? Portanto, a gente precisa considerar esse aspecto, tá? Mas tem uma outra questão subjacente à possibilidade do conhecimento de Deus. Nós, eu, você que está aqui, possivelmente confessa ter um conhecimento de Deus. A pergunta, então, que eu quero fazer para você, para a gente iniciar nossa reflexão, é como lidar com essas verdades de que Deus é, por sua própria natureza, por ser Deus, incompreensível, e nós confessamos ter o conhecimento dele. Como lidar, né, com essas verdades? Aqui, então, nós chegamos a um ponto de tensão. Tá? E é nesse ponto de tensão que a teologia cristã ela vai reconhecer dois aspectos do ser de Deus. O primeiro deles é a sua transcendência, ou seja, Deus é o totalmente outro, ele transcende a experiência humana, mas também a sua imanência, é que ele é um Deus ativo no mundo, ele é um Deus que guia a criação, ele é um Deus que participa, e em Cristo ele é um Deus que se encarna, portanto, ele é um Deus que se relaciona.
nesse aspecto, né? O termo aqui entre incognoscibilidade e cognoscibilidade para dizer que Deus, em uma certa medida, por um lado, ele é incognoscível, por outro, ele é cognoscível, como nós vamos perceber como é que essas duas coisas funcionam já já. Então, nosso ponto aqui é afirmar que existe um aspecto insondável da majestade de Deus, que não pode ser conhecido, que é impossível de ser conhecido. No entanto, existe um outro aspecto que enfatiza a pessoalidade de Deus. E uma pessoa, ela é conhecida quando se relaciona, tá? Portanto, então, a gente afirma, então, essas duas verdades. Aqui nós percebemos uma abordagem que a teologia cristã histórica tem adotado ao longo dos anos, tá? É chamada de teologia negativa e teologia positiva, tá? A teologia negativa, chamada também de apofática, nada mais é do que apresentar Deus ou tentar descrever a natureza de Deus dizendo aquilo que Deus não é. No nosso caso, então, nós estamos dizendo que Deus não é compreensível no sentido de ser exaurido. Eu vou já mostrar para vocês como é que funciona isso, tá? Como é que funciona isso. E, por outro lado, a teologia cristã, ela é positiva, ela é catafática, ela apresenta aquilo que Deus é. Ele é pessoal, certo? Ele é conhecível, é passível de ser conhecido, portanto, pela via positiva. É importante que você tenha acesso aí a esse termo, tá bom? Então, vamos pensar sobre a incompreensibilidade de Deus. Eu gostaria, então, de iniciar esse momento tentando refletir com você, tentando trazer uma definição do que é a incompreensibilidade de Deus. Ser incompreensível não significa que nós não podemos saber nada a respeito de Deus, mas, em vez disso, que o nosso conhecimento a respeito dele sempre será limitado. Então, quando nós utilizamos esse termo que faz referência à incompreensibilidade de Deus, né, nós não estamos dizendo que nada a respeito de Deus pode ser conhecido, mas o que de Deus pode ser conhecido é um conhecimento limitado, tá? É um conhecimento que não pode ser exaustivo, tá? A ideia aqui é que nós não podemos conhecer a Deus em sua plenitude. O ponto aqui é mostrar que não há nenhuma descrição, que não há nenhuma nomeação que possa ser satisfatória para o ser de Deus. A ideia aqui é que não há palavra que consiga abarcar a realidade de Deus em sua completude. Deus, por ser quem ele é, por ser Deus, Criador, transcendente, ele ultrapassa infinitamente o nosso entendimento, a nossa imaginação e a nossa linguagem, tá certo? A crença, então, dos cristãos, né, é que Deus, ele se revela, tá? Ele é passível de ser conhecido por conta que ele decidiu graciosamente se revelar. No entanto, o conhecimento é finito, é um conhecimento incompleto, tá certo? É um conhecimento que é parcial. É importante que você saiba que Deus não se revela exaustivamente na criação. E pasmem vocês, a minha crença pessoal é que Deus não se revela, junto com a tradição cristã, obviamente, nem de forma completa, nem no porvir, tá certo? De modo que Deus não pode se comunicar plenamente para as suas criaturas. Por quê? Para que Deus pudesse revelar a completude do seu ser para todas as criaturas, elas também teriam que ser divinas. Portanto, não há conhecimento exaustivo de Deus. Não há nenhum nome que faça Deus ser conhecido em sua plenitude. Não há conceito que o defina, não há descrição que o explique de modo cabal, de modo final, de modo exaustivo. Aquilo que nós conhecemos de Deus é somente aquilo que ele revelou, tá certo? Nós não conseguimos, por sermos humanos, limitados e finitos, abordar
a excelência de Deus através dos nossos pensamentos, através da nossa imaginação, nem mesmo através da nossa linguagem, que é muito pobre, diga-se de passagem, certo? A ideia que eu acabei de mencionar para vocês. Então, eu queria olhar um pequeno texto bíblico aqui para a gente continuar a nossa reflexão. Vou abrir aqui no Salmo de número 139 para a gente pensar sobre essa verdade. 139, vou ler do 1 até o 6. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. A ideia aqui, irmãos, é que o salmista está refletindo sobre a onisciência de Deus em relação ao homem, como Deus, por ser o Criador, ele sonda, ele conhece o homem mais do que o próprio homem, nesse sentido, e ao pensar sobre essas verdades, Deus não apenas se torna o todo conhecedor do homem, mas ele também está presente em toda parte, não somente do homem, mas de toda a criação. Esse conhecimento é maravilhoso, tá certo? A expressão aqui, ela traz uma ideia que é além da capacidade humana, tá certo? O salmista conhece a Deus, ele vê o que Deus se revela, mas ele não pode exaurir o conhecimento revelado de Deus. Esse tipo de conhecimento, né, completo, cabal, pertence a ele, tá certo? Então, ele diz aqui: eu não posso atingir tal ciência, para mim é maravilhosa demais, está além das minhas capacidades. Assim, também, enquanto nós pensamos e tentamos conhecer a doutrina de Deus, nós precisamos primeiro estabelecer esse tópico que é muito importante. Nós não conseguiremos conhecer a Deus em sua plenitude. Nós não somos Deus. Eu acho muito interessante, eu quero olhar aqui com vocês, essa ideia de incompreensibilidade de Deus em João Calvino, tá? Ele vai colocar como uma razão para afirmar a incompreensibilidade de Deus a seguinte expressão, né? Eu não vou arriscar aí no latim, apenas a tradução que diz assim: o finito não pode assimilar o infinito. Aqui, então, ele está querendo indicar que Deus não pode ser compreendido em sua totalidade. E a ilustração que geralmente se traz para explicar isso é que uma quantidade de água infinita não pode ser despejada em um copo de 200 ml, porque o copo de 200 ml não consegue abarcar uma quantidade de água infinita. Da mesma forma, então, nós não conseguimos assimilar tudo que Deus é, nós conseguimos entender os caminhos de Deus. Os caminhos dele não são os nossos caminhos, tá certo? Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, e ele ultrapassa a nossa capacidade de compreendê-lo em sua plenitude. Por isso, irmãos, ele é digno de adoração, por não ser compreendido em sua plenitude. Nós o adoraremos na eternidade. A eternidade não será tediosa, porque a cada dia nós aprenderemos mais e mais e continuaremos encantados a respeito dele. Por isso, então, que nós devemos nutrir uma vida cristã que todos os dias é exposta às verdades de Deus, porque à medida que nós vamos sendo expostos, mais nós conhecemos, mais nós aprendemos sobre ele, mais encantados nós ficamos. Por isso que um cristão, ele deve frequentar o máximo de culto que ele puder, nesse sentido, para aprender mais a respeito da beleza, da glória, da majestade e da essência desse Deus maravilhoso. Agora, continuando a nossa reflexão, a gente precisa ir para um outro lado da questão. E nós temos um problema que eu estou apresentando aqui para vocês. Qual é o problema? Se Deus não puder ser conhecido, então ele também não pode ser sentido, não pode
ser experimentado e, por consequência, nós não podemos nos relacionar com ele. Dessa forma, toda religião, então, é vazia, certo? Alguns pensadores modernos, eles vão afirmar que... Opa! Eles vão afirmar que a religião, a prática do cristianismo, ela nada mais é do que uma tentativa de descrever o mundo transcendental nesse sentido. Não, de fato, mas ela é falha, porque ela não consegue lidar com isso. Alguns vão dizer que as manifestações religiosas dos cristãos são apenas questões culturais, porque o homem não consegue lidar com o desespero que é a vida. Ele precisa criar a ideia de um Deus que é transcendente para explicar algumas demandas. No entanto, nós não cremos dessa perspectiva. A ideia bíblica para lidar com esse problema é que o cristianismo é uma religião verdadeira. É a verdadeira adoração e o verdadeiro serviço ao verdadeiro Deus, que é o Criador e Redentor da humanidade. É uma religião firmada na revelação. E ninguém seria capaz de conhecer a verdade sobre Deus e nem seria capaz de se relacionar com ele de modo pessoal se ele não tivesse agido primeiro para se fazer conhecido. Essa citação aí é de J. Parker, no seu livro Teologia Concisa, aí na página 15, tá certo? Então, nós só podemos conhecer a Deus porque ele decidiu se revelar para cada um de nós, tá certo? Agora a pergunta, o que Deus revelou, né? E aí o Robert Raymond, na sua Nova Teologia Sistemática da Fé Cristã, ele diz que Deus revelou a sua existência, tá? Ele primeiro fez saber que ele existia, ele também fez saber os seus preceitos morais, tanto através da natureza do homem, né, como um ser criado à imagem de Deus. Ele também revelou que ele é um Deus glorioso, ele é um Deus de majestade, tá certo? E essa revelação foi feita na criação. E ele também revelou a sua sabedoria e poder, tanto por meio dos seus atos de providência ordinária, ou seja, uh, uh, ele é o Deus, por exemplo, que faz desabrochar os lírios do campo, que alimenta os passarinhos, que em sua providência ordena toda a realidade, mas também por seus atos poderosos na história da salvação. Tá? E uma das formas, então, de percebermos a revelação de Deus é olharmos, por exemplo, para a nação de Israel. Tá? A própria existência da nação de Israel é um grito para a humanidade inteira que Deus, ele existe e é Senhor. Esses atos poderosos de Deus na história, é claro, exigiam explicação proporcionais que sempre os acompanhavam, e sem os quais os atos teriam sido deixados para seus observadores interpretarem o melhor que pudessem. Então, a ideia aqui que o Robert Raymond traz para a gente é que esses atos poderosos de Deus na história, eles sempre traziam explicações. Por exemplo, o Êxodo, né, a própria existência de Israel, ela, para que seja percebida como uma revelação de Deus, ela precisa ser explicada. Que Deus chamou Abraão para formar um povo para si, prometeu para Abraão que dele nasceriam nações, né, milhares de pessoas nesse sentido, que ele seria uma bênção para todos os povos. Deus então preservou, os livrou do Egito com mão poderosa, nesse aspecto assim que Robert Raymond coloca para a gente, tá certo? E aqui então a gente finaliza lançando um link para a próxima aula. Porque uma vez que Deus é o Deus que se revela, nós precisamos entender como é que se dá a revelação de Deus. Então, na próxima aula, eu vou tentar mostrar para vocês dois tipos de revelação: uma revelação chamada geral e uma revelação chamada específica. E nós vamos ver, então, como é que essas duas aparecem na Escritura. Certo? Espero que você tenha tido bom proveito e até a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.